Deus pode tudo. O nome disso? Onipotência. Ele é todo poderoso e ponto final. Ele pode fazer tudo. Ele pode curar todas as doenças e esvaziar todos os leitos de hospitais. Ele pode erradicar o crime e fazer cessar o abuso de todas as vítimas inocentes. Ele pode acabar com todas as guerras, com toda a injustiça. Ele pode levar a harmonia a todos os povos e alimentar todos os estômagos vazios. Ele pode aliviar todos os problemas que causam agonia mortal e eliminar a morte física. Está vendo? Ele pode fazer tudo. Não há si, nem mais. Ele tem todo o poder. A libertação da dor e do trauma, da aflição, é uma questão de soberania. O que quer dizer isso? Soberania. Simples. Deus fará tudo o que quiser fazer, controlado apenas por seu próprio caráter. Em outras palavras, se a liberdade de uma situação faz parte do seu plano mestre, o indivíduo será resgatado. Caso negativo, Deus tem outro propósito para a vida da pessoa, o qual resultará em maior glória para ele. Ponto final. Se ele quer salvar Daniel das mandíbulas escancaradas dos leões famintos, ou permitir que Tiago seja decapitado, ou Pedro ser escoltado por anjos para fora da prisão, ou permitir que milhares de cristãos sejam martirizados no Coliseu de Roma, ou que seu único filho, Jesus, sofra a morte mais cruel pela crucificação para satisfazer a sua justiça, ele o fará. Muita gente fica irritada com uma tênue compreensão da soberania de Deus. Lá no fundo, desejam ser Deus. Já que não podem, se fazem Deus de si mesmo. Todos, em suas mentes caídas, têm direitos, menos Deus. Existe uma lista enorme de grupos de interesse especial que têm motivos para fazer acusações em casos legítimos. Direitos femininos, direitos criminais, direitos dos pacientes, direitos constitucionais, direitos dos trabalhadores, direitos civis, direitos dos animais, direitos humanos, direitos do consumidor, direitos religiosos. Cada um deles é legítimo até um certo ponto. Mas onde vamos parar? Damos às mães o direito de decidir se querem que seus filhos, que ainda são fetos, vivam ou morram? Damos um tapinha nas costas de um assassino porque seu advogado pleiteia com sucesso insanidade temporária? Perdoamos um rapazinho do 2º grau por estrupar uma garota em vista de achar que ele foi submetido a estímulos sexuais na sociedade e estava dando vazão a isso? Achamos certo matar milhares de crianças por nascer enquanto aplicamos multas pesadas e mandado de prisão por se matar jacarés? Adotamos a filosofia de que os direitos pessoais e o prazer são mais importantes do que a fidelidade aos votos do casamento? Continuamos a permitir que os criminosos confessos escapem às consequências dos seus atos devido a simples detalhes técnicos? Nesta terra, só uma coisa não é considerada: e os direitos de Deus? Você já parou para pensar nisso? Ele permitiu que o fizessem de vítima. Durante o curso da história, muitos exploram o seu nome santo e fazem isso na igreja hoje, para o proveito pessoal, dinheiro. Ele tem sido odiado sem motivo, caluniado sem razão e esquecido sem pedido de desculpas. O seu caráter tem sido mal interpretado quando os seres humanos sofrem. O seu nome tem sido amaldiçoado quando os seres humanos colheram e colhem apenas o resultado do seu pecado. Na melhor das hipóteses, sua autoridade tem sido ignorada. Ele tem sido acusado em ocasiões de fome, guerra e doença. Homens mataram outros homens em seu nome. Sua sabedoria tem sido ridicularizada em cada geração. Seus padrões de santidade sempre foram considerados fora de moda pela sociedade mergulhada no pecado de cada era. Será ele suficientemente grande para enfrentar todo esse abuso? Claro que sim. Ele não é inseguro. Ele pode cuidar de si mesmo. Mas o ponto é que, por causa da sua graça inacreditável e amor, ele decidiu tornar-se vulnerável, expor-se ao abuso dos seres humanos, especialmente interessados em seus próprios direitos. De fato, se quisermos ampliar a questão da justiça e exigir nossos direitos, deveríamos estar grandemente agradecidos por ele não responder todos os nossos pedidos. Vamos encarar os fatos. Todos nós merecemos o inferno e a condenação. Nossos corações são enganosos e desesperadamente perversos. Não poderíamos determinar objetivamente o padrão adequado para os nossos direitos, mesmo que tentássemos. Devemos ficar admirados quando consideramos o que Deus podia exigir de nós neste instante. Ele podia exigir uma resposta humana perfeita a qualquer tempo,
sem nos dar uma segunda oportunidade. Ele tem o direito de dispensar o juízo rápido que a humanidade merece. Em lugar disso, ele preparou um plano em que sua graça e misericórdia se manifestou gloriosamente, e sua justiça, e sua ira. Embora seus direitos tenham sido arrogantemente violados através de todo esse planeta, as suas misericórdias não foram afetadas. A chuva continua caindo sobre os justos e injustos. Suas misericórdias são novas e frescas a cada manhã. Um dos mistérios de Deus é a sua paciência com os homens indiferentes. Deus nos fez, Ele também criou o mundo, portanto, Ele tem todo o direito de ser ouvido e receber agradecimento, obediência e honra, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Ele tem o direito e merece ser amado e respeitado acima de qualquer relacionamento, bem material ou busca na vida. Nós devemos proteger cuidadosamente em nossa vida e proclamar ao mundo o direito dele ser adorado e servido acima de todos e tudo, sem levar em conta as nossas circunstâncias. Se os direitos de Deus fossem honrados e guardados, quase todos os outros direitos humanos que exigem atenção imediata não existiriam. A justiça não seria mais o tema que energiza tantas causas. E os indivíduos feridos iriam se submeter à palavra de Deus em lugar de atolar-se em autopiedade. Uma visão da pessoa de Deus nos permite reconhecer nossa pequenez e insignificância e redunda num senso de dependência de Deus e de rendição da nossa pessoa às suas mãos. Esse é o antídoto divino contra a maldade ingênita dos nossos corações. Por natureza, o homem está cheio de senso da sua própria importância e direitos, grandeza, autossuficiência, em resumo, de orgulho e rebeldia. Entenda o dilema: o homem tem de se gloriar em si próprio ou em Deus. O homem tem de viver ou para servir e agradar a si mesmo, ou para servir e agradar o Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores. A rebeldia humana é fruto da irreverência, e essa irreverência é fruto da ignorância quanto à majestade, soberania e autoridade de Deus. Pense nesse instante: o que você está aceitando como direito seu, mas que deveria agradecer? Como você reage quando Deus diz não? De que forma você honrou os direitos de Deus nos primeiros meses deste ano? Como você pode intensificar seu foco sobre Ele, que é invisível? Medite por alguns momentos sobre os mistérios da paciência de Deus para com você. Pense num período recente em que se comportou como uma criança insensata. Agradeça a Ele pela sua longanimidade com você. Como você procurará responder a Ele da próxima vez em que permita que uma provação entre na sua vida? Você já teve um vislumbre da grandeza de Deus? Incline seu coração perante Ele e peça uma nova visão da sua grandeza e poder. Alguém disse que a misericórdia de Deus retém o que merecemos e a sua graça nos dá o que não merecemos. Pense no que você merece por direito aos olhos de um Deus santo e o que você não merece. Amém.